Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. Deus é bom e a sua bondade dura para todo o sempre. O meu desejo é que você e toda a sua família estejam vivendo, caminhando debaixo de toda sorte de bênção. Eu quero que você escreva aqui embaixo hoje: defesa contra o desânimo. Defesa contra o desânimo. Vai fazer muito sentido com a palavra que eu vou compartilhar e com a oração de hoje. Então escreva aqui: defesa contra o desânimo, ponto. Aí você coloca o seu pedido de oração, o seu testemunho, a sua mensagem. Fique comigo até o final. Deus vai falar com você através da palavra. Essa palavra é poderosa, extraordinária, surpreendente. Depois que você for ministrada, depois que você receber esta oração da fé, eu quero que você compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Tira um tempinho. Pega aí as suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Telegram, mande para pelo menos 5 pessoas. Vamos espalhar esta mensagem de bênção, de cura para todos os irmãos e irmãs, os brasileiros. Vamos espalhar esta mensagem. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 25. A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Defesa contra o desânimo. O evangelista Billy Graham, no ano de 1954, em Londres, disse: Deus nunca usa um cristão desanimado. O exemplo que ele deu foi aquele de Gideão sentado no lagar, malhando o trigo e escondendo em seu desânimo total. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Deus quer mudar nossas atitudes. Foi necessário Deus mudar a atitude de Gideão antes que ele pudesse usá-lo. Por isso o anjo veio para Gideão com esta afirmação inesperada: o Senhor é contigo, homem valente. Estou certo que Gideão olhou ao seu redor para ver com quem o anjo estava falando, porque ele mesmo estava encolhido com temor dos midianitas. Em segundo lugar, Deus não quer só mudar nossas atitudes, Deus quer mudar nossa autoimagem. O Senhor teve de mudar a imagem que Gideão tinha de si mesmo antes de poder fazer alguma coisa por ele ou com ele. O mesmo se aplica a nós. Se não pudermos olhar para nós mesmos com os olhos da fé, dificilmente nos qualificaremos para o serviço de Deus. Uma imagem errada e negativa de nós mesmos frustrará tudo que Deus quer fazer para nós, a menos que consigamos ver as coisas numa luz diferente. Em terceiro lugar, a resposta da Bíblia para o desânimo: como combatê-lo? Primeiro, contra quem é a nossa luta?
Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades em Efésios 6. Segundo, não recomendo que ninguém se envolva na guerra espiritual e nem na edificação do reino de Deus se não revestir primeiro da sua armadura, pois quando se ataca o diabo, pode crer que ele vai revidar os ataques e ele não respeita as regras do jogo. Em terceiro lugar, observe que Paulo toma por certo que o dia mau virá. Não creio que isso seja a grande tribulação. Creio que isto significa que cada cristão passará por seu próprio dia mau. Quando Jesus contou a parábola dos homens que edificaram suas casas, uma na rocha e a outra na areia, ele não disse se o vento e a chuva vierem, ele disse quando o vento e a chuva vierem. Cada casa é posta à mesma prova. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse, quando surgirem a aflição e a perseguição. Ele não disse se, ele tomou por certo que a perseguição viria. Todo cristão terá de passar pelo dia mau, quando enfrentará aflição e perseguição. Como Paulo disse em Atos 14, 22, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não há outro caminho. Então precisamos fixar em primeiro lugar este quando nas nossas mentes. Lembre que não significa que há algo de errado quando nos encontramos no dia mau, sob tremenda pressão. Não significa que estamos fora da vontade de Deus. Pelo contrário, provavelmente é um bom sinal de que estamos no caminho certo para o reino de Deus. Agora, Paulo nos fala de uma outra parte da armadura cristã. Ele fala do escudo. Se a couraça protege o coração, o que é protegido pelo escudo? A resposta é realmente a pessoa inteira. Nos tempos romanos, se você soubesse manejar o escudo, não havia parte do seu corpo que pudesse ser atingida por um dardo inflamado. Da mesma forma, o escudo da fé protege a pessoa inteira. Às vezes nós não compreendemos a fé, pensando que é algo que devemos estar fazendo o tempo todo. Devo exercitar os meus músculos espirituais e crer. Fé não é tanto uma ação, mas uma atitude de confiar em Deus. Num certo sentido, podemos descansar. Fé não é este esforço contínuo de se agarrar a Deus com medo de Ele nos deixar. Antes, é uma atitude de simplesmente saber que Deus está aí e embaixo de nós estão os seus braços eternos. E junto com esta atitude, há uma declaração da fé que você tem. Fatos. Os fatos estão na Bíblia. Fé declara estes fatos, sentimentos e se resolvem por si mesmos. Mas se começar com seus sentimentos, você será tão instável quanto eles. Os fatos nunca mudam enquanto os sentimentos variam de momento a momento. Portanto, você não pode correr o risco de basear sua fé nos sentimentos. Baseie sua fé nos fatos da palavra de Deus que nunca mudam. São inalteráveis, hora após hora, dia após dia, ano após ano. Crer nisso requer uma decisão mental. Smith disse, nunca sou afetado pelo que sinto, somente pelo que creio. Aí Paulo nos fala também da couraça da justiça. Efésios 6 e 14, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé e amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Não é a justiça do esforço próprio ou das boas obras, mas a justiça da fé que opera pelo amor. O coração é o órgão vital no corpo protegido pela couraça. A proteção do coração é o propósito da couraça da justiça e da fé. Paulo fala do capacete da salvação. A cabeça ou a mente é a parte do corpo protegida pelo capacete. Há muitos anos reconheci que minha maior área de fraqueza como cristão era a minha mente. Eu tinha uma mente com um grau de cultura muito elevado e minha tendência era confiar nela.
Descobri que quanto mais se confia na mente, mais problemas se tem com ela. As pessoas que sabem desde o princípio que não sabem nada já começaram com uma vantagem. Aliás, a Bíblia diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Paulo falou lá em 1 Coríntios 3,18. E enquanto confiarmos em nosso próprio intelecto, estamos expostos às pressões de Satanás. A Bíblia diz: tomai o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Isso significa apenas ser salvo? Ou há algo mais? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, está escrito: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé e amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A palavra esperança, isto é, o meu capacete é a esperança. Lembre-se, 1 Coríntios 13, onde Paulo disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Definindo, esperança na Bíblia não são pensamentos otimistas, não são devaneios nem caprichos da imaginação. Esperança na Bíblia significa uma constante, serena e confiante expectativa do bem. Esperança não é uma fantasia porque tem um fundamento. Que fundamento é esse? É a fé. Antes de ter esperança, você precisa ter fé. Fé é a substância, a base, a realidade fundamental sobre a qual se edificam as esperanças. Uma das bases bíblicas para a esperança. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos leva ao lugar de descanso. Porque nós entendemos e compreendemos que Deus se assenta em um alto e sublime trono e está no controle de todas as coisas. E Deus nos deu a palavra, e a palavra nos garante a segurança através da qual nós devemos viver. Obrigado, Senhor, por Efésios capítulo 6, aonde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou todas as peças da armadura a fim de que nós possamos vencer, viver uma vida de vitória sobre o desânimo. O desânimo que muitas vezes quer nos paralisar, nos fazer retroceder, nos fazer desistir. E que nós possamos usar muito bem o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, e que a esperança seja este capacete da salvação, e que nós possamos vencer o desânimo com fé, vencer o desânimo com esperança, vencer o desânimo tomando posse da Tua palavra para as nossas vidas. E hoje eu quero orar por todas as mulheres que oram comigo e que talvez estejam vivendo um momento de desânimo. Que nós possamos tomar posse desta palavra do Senhor que diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os filhos do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, se Deus cuida assim da erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais você, minha irmã, eu, quanto mais nós outros. Preste atenção. Essa palavra é uma palavra que cura, que liberta, que restaura e que te dá segurança. Eu repreendo agora e que meu irmão e a minha irmã tome posse desta palavra e viva uma vida segura em Ti. No nome de Jesus eu abençoo
cada um que ora comigo agora e que recebam libertação de toda insegurança, de toda incerteza, libertação de todo desânimo. Recebam a renovação do Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e amém. Escreva aqui embaixo defesa contra o desânimo, ponto. E deixe o seu pedido de oração. E lembre-se, você nasceu para vencer, para dar certo e para louvor e glória do nome do Senhor. Levante a sua cabeça, esboce um sorriso. Você é filho de Deus, filha de Deus, templo do Espírito Santo, catedral móvel do Espírito Santo. E eu quero encerrar esse momento devocional dizendo: compartilhe com pelo menos 5 pessoas esta palavra que vai abençoar muita gente. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo momento devocional.